rodada também e a gente está recebendo um convidado muito especial aqui no programa. Além da bancada tradicional, Rui Costa, diretor executivo de futebol do Grêmio. Obrigado pela tua presença aqui, viu, Rui? Prazer estar com vocês aqui, participando desse programa. Já dá para falar de clássico e tal? Não, vou falar do Fluminense. Eu já sabia que a resposta era essa. Não, mas é um clássico, né? É clássico dos tricolores. Isso só reforça o que eu vou dizer para ele, o que eu disse ontem. Depois. Ribeiro Neto, Fabiano Baldassi e Luiz Carlos Reck conosco, mas já tem uma informação na arrancada do programa, por isso que eu chamo o João Batista Filho lá da Central. Fala, João. Boa tarde. Tudo bem, Chico? Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. Ricardo Marques Ribeiro, 36 anos, árbitro da FIFA e de Minas Gerais, será o comandante do Clássico Grenal do próximo domingo no estádio Beira-Rio. Ricardo Marques Ribeiro vai ser o homem que comandará o clássico entre Grêmio e Internacional, ou Inter e Grêmio, porque é no Beira-Rio. Já temos imagens do comandante do apito, já vai participando aí conosco, aí o que você achou pelo Twitter, no @donosdabola_rs, na fanpage do Facebook, no Instagram, pode comentar. E eu já quero saber do Rui Costa. O que achaste da indicação, Rui? Não tivemos sorte com ele esse ano, né? Nos jogos que ele apitou, mas o importante é que ele faça o trabalho da forma mais discreta possível. Eu sempre digo que o grande árbitro é aquele que passa despercebido no jogo. Tomara que seja assim. Né? Onde ele tem ido ultimamente, Chico, tem dado confusão, né? Mas esse é o problema. Não com ele. Até as duas, eu vou fazer justiça. Aqui deu aquela confusão do Inter e Ponte Preta. Fair play. Do fair play e depois dentro do vestiário, que ele até foi Até foi bem ali. Foi bem. Melhor depois do jogo do que durante o jogo. Ele brigou mais que os caras para poder separar. Ele interveio para impedir até a agressão física. Né? Ontem em Goiás ele teve que ficar dentro do campo, porque os caras estavam jogando tudo e ele relatando tudo. O problema do Ricardo Marques Ribeiro, tu tens mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Ele surgiu muito bem como árbitro, mas ele tem uma séria dificuldade com questões disciplinares. Até porque ele é um árbitro que ele não passa autoridade. Ele é autoritário. E isso faz com que os jogos dele sejam muito nervosos. Aí tu traz essa realidade para um Grenal, que já está anunciado como um clássico nervoso, por conta do que o Inter tem engasgado na garganta. Com o Ricardo Marques Ribeiro, eu tenho todas as preocupações do mundo. É um xeriquento, né, mesmo. Ele é Mas espalhafatoso. o D'Alessandro também é, então. É verdade. Ele é espalhafatoso e isso não costuma ajudar. Eu tenho restrições a ele. É que no primeiro turno, Rui, o Grêmio inclusive fez um pedido formal pedindo um árbitro de fora do estado. Pelo menos essa parte agradou o Grêmio, de que agora seja um árbitro de fora? Esse é um aspecto importante, porque o Grêmio se posicionou institucionalmente em relação a isso. Né? Sem querer falar do Clássico Grenal, né? Mas tendo em vista a pergunta que tu fizeste, o Grêmio acredita firmemente que um árbitro de fora tem mais condições de chegar e sair de uma forma mais tranquila, não fica com tanta pressão durante a semana. Vale pro gauchão isso aí? Não, gauchão não, porque Ué, mas é clássico tradicionalmente tem que se prestigiar os árbitros daqui. Só que eu vou te dizer uma Mas coisa. já se trouxe árbitro até da Argentina. O Daronco e o Voaden são melhores do que o Ricardo Marques Ribeiro. Não estou comparando a arbitragem do ponto de vista da qualidade individual do profissional. Estou falando de conceito. Né? O conceito que o Grêmio tem hoje, do ponto de vista de Isso é uma convicção do clube. Uma convicção do clube. Para um clássico seja qual, o REC até fez uma provocação aqui oportuna, né? Bom, os clássicos acontecem nos regionais também, né? Mas nós acreditamos firmemente que um árbitro de fora enfrenta essa partida, ele pode até errar, pode até se equivocar, né? E pode até ter uma arbitragem ruim, mas nós acreditamos que sendo um árbitro de fora, ele tem uma facilidade, ele encara o jogo com mais facilidade. O Simon acha o Daronco o melhor árbitro do Brasil. Eu tenho restrições ao Daronco, mas ele está numa boa. Pode começar o programa ou tá... Olha, já começou há um tempo. Muito... Quando tu não participa, tu acha que não começou ainda. Claro, né? é óbvio. Não, nós estamos falando de um assunto em específico, a arbitragem. Exatamente. Agora tu quer botar fogo no clássico? Põe. Quem sou eu para botar fogo? Aliás, até porque que eu estou falando aqui me parece uma obviedade, né? Eu tenho certeza que o Rui Costa vai confirmar exatamente o que eu estou falando. Então me dá licença, me dá licença. segura. Rui, nós daqui a pouco vamos falar de Grêmio e Fluminense, mas ontem esse cidadão aqui, o Ribeiro, ele não fez uma previsão apenas, ele simplesmente deu uma opinião com convicção, não sei se futurologia, não sei o quê. Temos aí, Paulinho, vamos rodar para o Rui acompanhar. Eu acho. Isso aí Essa é a tua tese agora, aquela? É um sentimento, tá? Meu Deus. E baseado em alguns depoimentos e tal. Eu acho que o Grêmio sabe tanto da importância desse jogo contra o Fluminense, que sabe também que vai perder o Grenal.
O Grêmio já sabe que vai perder o Grenal. Por todos esses Opa, ingredientes. deflagrou o palpite. Por isso... Qual é o palpite do jogo, Por Ribeiro? Vamos ver, isso... quero ver o teu palpite do jogo. Eu acho que o Inter ganha. 1x0, 2x1. Tá, eu acho que o Inter ganha. Tá? Apertadinho. Bem apertadinho. Eu já dei meu Mas o Grêmio já palpite. sabe disso. 2x1 pro Inter também. O Grêmio já sabe que vai perder o Grenal. Então, vai focar tudo no jogo. Quem é que avisou o Fluminense. Grêmio? Quem é que avisou? Eu queria saber isso aí. O João Batista tem informação aí, João Batista? Quem é que avisou o Grêmio que ele vai perder o Grenal no segundo? Tem Não, informação? ninguém falou, Tu nem é no um treinamento. desinformado. Eu queria saber, Rui, quando é que o Grêmio ficou sabendo que já perdeu Não, não o tem essa clássico? informação. Não, mas ficou faltando um tem. pedaço, que o Ribeiro disse que vai ser 3x0. Ah, depois eu fui dizer. Não, Ele fez pior. olha só, Rui, tudo bem, é evidente que fica mais difícil falar isso publicamente, até porque o torcedor do Grêmio não quer ouvir isso aí, é óbvio, né? Mas ali nos bastidores, entendeu? Ali, né, no petit comitê, né, o Grêmio sabe que o jogo da classificação, o jogo do alívio, né, do encaminhamento final do G3 é o de hoje. Mas isso é outra o Grêmio, Não, mas só são um pouquinho, coisas distintas. o Grêmio vai focar tudo hoje, porque sabe que domingo tudo vai ser contra o Grêmio. O ambiente, o adversário vai estar ferido, o adversário vai estar com raiva, entendeu? Então o Grêmio já sabe que vai perder domingo. Então tem que ganhar hoje, porque aí tudo bem. Né? Deixa O Grêmio eu vai falar, pelo amor de Deus, cara. Tu já está repetindo o que tu disse no vídeo. Eu não vejo relação de uma coisa com a outra. É evidente que o Grêmio quer enfrentar hoje com grande qualidade o Fluminense. Primeiro, porque o Fluminense é um grande adversário. Né? Segundo, porque a cada rodada, principalmente nessa reta final de campeonato, quem soma pontos se posiciona melhor na tabela e, no nosso caso, nos posicionamos para conquistar uma vaga para a Libertadores. E por que não dizer, quem sabe, até um vice-campeonato brasileiro, que é pouco para o nosso torcedor, nós sabemos, mas que para nós, do ponto de vista financeiro até, é muito importante. Mas não há nenhuma relação respeito à opinião, e mais do que opinião, a previsão do Ribeiro, né, que o Grêmio vai perder. Mas eu posso garantir ao nosso torcedor que essa informação não chegou para nós, não é um sentimento nosso, né, é uma forma inteligente de me chamar para a briga, né, de me chamar para o Grenal. Que não deu resultado. Que eu não vou É cedo ainda. que eu vou respeitar, né, não vou concordar, mas o Grêmio foca única e exclusivamente no Fluminense. No bojo insano da tese do Ribeiro, tem algumas pequenas coisas que eu concordo. Eu acho que o jogo de hoje do Grêmio é determinante para a forma como o Grêmio vai chegar no Grenal, Rui. Eu acho que a classificação que o Grêmio se preparou para conquistar hoje à noite, vencendo o Fluminense, pode fazer com que o Grêmio relaxe. O Grêmio conquiste essa classificação e chegue de sangue doce no Clássico. Eu não sei o que significaria, Rui, chegar de sangue doce no Clássico, porque pode ser um esmorecimento, que é ruim, ou pode ser uma tranquilidade, que daqui a pouco está uma boa condição de jogar melhor. Mas eu te pergunto, será que é possível jogar um clássico de sangue doce? É a pergunta que eu ia te fazer. Sabendo que pode tirar o adversário da Libertadores da América. Tu sabe o que acontece se tu ganha hoje do Fluminense? O Grenal pode perder, desde que não seja goleado. O Não Grêmio vai fazer diferença nenhuma. vai valer. Peraí, A única me coisa... desculpa, gente. Não existe isso. O Grenal tu pode Se o perder. Grêmio se classificar hoje e perder de Eu não 2-1, aceito isso. Eu se o não Grêmio aceito se classificar hoje contra o Fluminense e perder de 2-1 o Grenal, Não, para aí. não vai fazer Saudade, diferença É nenhuma uma na vida do coisa. Grêmio. Agora entrar, tipo, se perder tudo bem. Baldasso, tem uma lógica no futebol. O time de fora, normalmente, ou empata ou perde e às vezes ganha. Sim, o fator local é ainda mais quando preponderante. são equivalentes. Hoje tem São Paulo e Atlético. Se o São Paulo ganhar do Atlético, que o São Paulo precisa da vaga na Libertadores da América para justificar o gasto que tem, enorme, e pelo mau ano que teve, o esculhambado, então o São Paulo vai às ganhas hoje. Exatamente. E até pela frase infeliz do Pato dizendo que vai torcer pro Palmeiras, né? De vez em quando é bom usar o cérebro. Aí Mas ali não tinha escapatória, ou o Santos ou o Palmeiras. Não. Tem escapatório. Ele tem que torcer pro Santos. Porque se ele torcer pro Palmeiras, vai fechar uma vaga. Vai ter só G4. Foi falta de inteligência do Não Pato. pensou no G5. Mas se o São Paulo ganhar hoje e o Grêmio ganhar do Fluminense, o Grêmio vai buscar no Grenal quase que um taco a taco com o Atlético Mineiro pelo segundo lugar. Mas isso aí é um estresse necessário. O torcedor do Grêmio, claro que é mais difícil para o torcedor do Grêmio assimilar isso aí. Mas ele vai entender o que eu estou falando. Não vai entender, Ribeiro. É impossível. Não vai entender. Tu entender que o Grêmio perdeu. Rui, a única coisa que o Isso é uma Grêmio não doideira. quer, e que o torcedor do Grêmio não quer, porque isso já está na história e foi maculado o adversário, que tomou 5-0. 5-0. O torcedor do Grêmio aceita, garantiu o G3,
Tá bom, deixa o Colorado lá, pôr a raiva dele lá, 1-0, 2-1, tá bom, não vai tirar a mácula do Inter, não vai tirar a virtuose do Grêmio do 5-0, e ponto final, sem estresse. Ô, Chico, pode ir. Baldasso, eu só vou interromper vocês, a gente já vai seguir falando com o Rui Costa, mas eu tenho uma interrupção que ela é extremamente necessária, porque é um recado para você que está em casa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou falar agora. Até porque todo mundo aqui, a bancada, eu e você que está em casa, adora um churrasco, né? Eu sou doido por um, mas tem uma outra coisa que eu adoro também. Você já está vendo as imagens aí. Pão de alho, é bom, né? Agora, e o pão de alho da Santa Massa? E o pão de alho da Santa Massa, gente? É uma verdadeira delícia, já virou tradição, tô com a Samira aqui. E tem mais. É o único que é crocante por fora e cremoso por dentro. E você já sabe do que eu estou falando, né? Somente ele é feito com ingredientes de qualidade e uma receita única. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha que espetáculo. Tá dando água na boca, né? Indispensável para o seu churrasco ficar completo. E não tem cerimônia de lugar, né? Dá para fazer na churrasqueira, dá para fazer no forno e até mesmo no grill. E a Samira está aqui porque, vocês me deem licença, né? Porque eu vou ser obrigado, né? Esse horário dá muita fome. Tudo bem, Samira? Tudo bem. Me diz, qual é o segredo desse troço que todo mundo agora vira aquela fila, né? Não só para buscar a carne, mas o pão de alho não pode faltar mais, né? Olha, Chico, eu acredito que caiu no gosto, né? E é um produto extremamente de qualidade, né? Aquilo que tu comentou, molhadinho por dentro e crocante por fora. Desculpa, gente. Ele é crocante por fora e cremoso por dentro. Meu Deus. E hoje, para acompanhar qualquer churrasco, dá licença, vocês querem falar alguma coisa, hein? Eu quero dizer pra ti que eu também quero. Só isso. Só isso. Eu vou deixar dividir pratinho, o pão. Vamos dividir o Faça a pão. multiplicação Pão dos de pães, alho. por favor. Pão de alho Santa Massa. Aliás, o pão de prometo que alho eu fica deixo. churrasco daí, não é churrasco. É verdade. Eu vou deixar separadinho ali pro Rui. Mas tu sabe, tem Pra uma bancada. coisa que é fantástica nisso aí, porque o pão de alho Santa Massa, ele conseguiu avançar numa coisa que é tradicional no gaúcho. Por quê? Tese sobre o pão de alho. Não, Mas é importante, diga que veio. Olha aqui, ó. Normalmente, o pão, num churrasco, ele é um ingrediente, assim, coadjuvante, né? Quase que... Virou protagonista. Não, hoje, por Impressionante. exemplo, eu não faço churrasco sem o pão de alho Santa Massa. A minha família, se eu chego sem o pão, eu já tomo vaia. E é o pão de alho Santa Massa. Não pode faltar. Conquistou o paladar do churrasqueiro, que é põe tradicional nisso aí. Ó, Aqui, ó, mostrar pra você como é que ele fica. Pega nessa câmera aqui. pega. Por gentileza, olha só. Crocante, recém-feito, o pessoal fez agorinha pra gente, a gente vai se deliciar na sequência. E você já sabe, né? Churrasco completo tem que ter o pão de alho Santa Massa. Obrigado, Samira. Obrigada. Obrigado a você. O legítimo pão de alho, você não pode perder essa maravilha aqui. Nossa Senhora, vai ter que segurar até o final do programa para poder voltar com esse Deixa pãozinho. eu encaminhar Fala, Baldasso. um outro ponto da entrevista com o Rui. O Rui está muito sério, semana Grenal, né? Está muito compenetrado. Claro, né? Tem decisão hoje, tem decisão domingo. Mas o Rui que era- não tá. Ele tá preocupado com o jogo de hoje, Baldasso. O Rui que era cobrado por não vencer Grenais, né? E eu acho que se recuperou bem recuperado. acha? É. O Rui, existem duas realidades de dois começos de temporada de Rui Costa como diretor executivo do Grêmio. Uma primeira temporada em que tinhas capacidade de investimento e que contratasse jogadores caros e formou um grupo muito qualificado, embora não tenha ganho títulos expressivos, aquele ano em que veio o Vargas, o Barcos, o André Santos, André lateral Santos, esquerdo. o Cris. Cris, pois é. No ano seguinte, nesse ano, o Rui Costa, ao contrário, tinha pouquíssima capacidade de investimento. E teve que formar um grupo com o que tinha para que fosse competitivo, como está sendo na temporada, inclusive nos surpreendendo. O ano que vem promete ser um ano do meio termo entre essas questões. Como é que é trabalhar como diretor executivo tendo tantas alterações de possibilidades a cada ano? Primeiro, eu acho que essa é a obrigação do diretor executivo de futebol, né? Trabalhar dentro daquilo que o clube estabelece como meta, como diretriz. O executivo de futebol é como qualquer outro executivo de empresa, só que ele lida com paixão, né? Ele é fiscalizado por 10 milhões de pessoas e é evidente que nós temos que respeitar isso. É como tu disseste, Baldasso, eu trabalhei com orçamento de maior investimento, fui desafiado a trabalhar com orçamento muito menor, né? Se nós avaliarmos os jogadores que nós dispensamos e olharmos aonde eles estão,
nós vamos ver que nós dispensamos jogadores que todos são titulares nas suas equipes. Portanto, o fato, a origem, quando nós contratamos jogadores, nós contratamos jogadores de qualidade. Quem falava do Dudu, né? O Dudu hoje é um protagonista no Palmeiras. Eu não vou citar aqui Barcos, Marcelo Moreno, Riveiros, Alan Ruiz, enfim, jogadores que hoje certamente agregariam para a nossa equipe. Mas nós conseguimos construir uma equipe com muita qualidade, a partir de um sentimento muito claro de que teríamos que investir muito no coletivo, né? A vida do Roger teve um peso importante para isso, a nossa comissão técnica, mas, acima de tudo, as condições que o presidente nos deu, através do seu conselho de administração, do departamento de futebol, de seguir uma diretriz contra tudo e contra todos. Tu lembras no início, quando nós começamos a dispensar jogadores, se dizia, né, que... Eu dizia que o Grêmio tinha chance de cair no Brasileiro. Muita gente disse, né, que o Grêmio teria isso. Eu acabo virando chato do programa, Tchê. Coisa, Ribeiro. Ô, Rui, injustiça. Rui, eu sabe que o Rui Costa, eu acho que é um excelente profissional. Acho, não tenho certeza. Tá, beleza. E a pergunta? Só que tem o seguinte. Mas... Hoje você diz que o Grêmio montou uma grande equipe. Mas, Rui, nem o Grêmio acreditava nisso quando montou. Aliás, o Roger foi a quarta opção, Rui. Não. Que o Galhardo, eu sei que você não pode citar nome, mas eu posso. Não, eu então, posso citar. foi a surpresa para o próprio Grêmio que está acontecendo, Deixa o Rui. Rui falar, Aliás, eu acho essa um raciocínio um tanto quanto perverso. Porque quando se erra, tem que se criticar. Quando se acerta, é sorte. Aí é uma equação que não fecha nunca. Né? Não, eu não disse que é só sorte. Não, tu disseste. O Roger era a quarta opção. Foi. Por que isso? Da onde tu tiras isso? O Roger era a quarta opção. O Grêmio não? O Doriva não foi mentira. Primeiro, o Grêmio estabeleceu um perfil de treinador. O Grêmio estabeleceu premissas das quais o Grêmio não se afastaria. Por exemplo, o Grêmio não contrataria alguém que não compreendesse a comissão técnica permanente, que não compreendesse o projeto de aproveitamento de jovens. Isso elimina uma série de profissionais. Né? Tá bom, mas não elimina o Doriva e o Cristóvão. O Doriva tem um perfil muito parecido com o do Roger. Tá? Eu até acho o Roger muito mais competente que o Doriva. Provou na prática. Né? Mas o Doriva foi uma construção muito mais de empresários, a partir de uma sondagem que foi feita, do que uma proposta do presidente Romildo. Mas o presidente Romildo falou sim, com ele. Sim. Até teve uma bronca do Eurico Miranda, Rui. E nós tínhamos um perfil. E quero te dizer de forma muito clara, né? O grande responsável pela presença do Roger no Grêmio chama-se Romildo Bolzan. Tá? E isso não pode ser tirado dele. Através da convicção do departamento de futebol, através de todo um trabalho que nós fizemos, nós negociamos com o Roger. Eu estive na casa do Roger, em 15 minutos o Roger era treinador do Grêmio. Por quê? Não, perfeito. Então, Ribeiro, diferentes. te digo assim, evidente que na medida em que o Grêmio ficou sem treinador, o Grêmio tinha que analisar o mercado e as suas variáveis. Isso é normal. Difícil, tu não vais encontrar um presidente de clube, um diretor executivo, um vice-presidente de futebol que diga assim, terminou o processo, o nome é esse. A não ser que seja um nome absolutamente incontestável, e quando é incontestável, tu tens que analisar a questão orçamentária. E às vezes não dá certo então, também. Eu respeito a tua posição, mas te digo, o Grêmio não aceita essa situação de que o Roger foi a quarta opção. Absolutamente não. O Roger foi fruto de um processo de convicção, tanto que fomos muito criticados quando trouxemos o Roger. Eu me lembro de críticas severas em relação a isso. O histórico do Roger não é bom. Mas quem esteve acompanhando o trabalho do Roger, por exemplo, eu quase fui vítima do trabalho do Roger. Sim, quanto Novo Hamburgo. Eu brinco com ele, tu quase causaste o meu infarto. Porque vi uma equipe muito preparada. O histórico do Roger muito não era preparada. ruim, não. Era assim, Novo Hamburgo e Juventude era ruim. Não era. Era assim, ele foi quase demitido do Novo Hamburgo. Não. Agora tu que não tem informação, cara. Não, que não tem informação é tu. Tu esqueceu que eu moro em Caxias e que tem parente na direção do Juventude que contratou o Roger. Eu sei mais do que tu sobre essa situação. Estou falando de Novo Hamburgo. No Juventude e no Novo Hamburgo, o histórico do Roger talvez seja insuficiente para que ele viesse para o Grêmio completamente habilitado para executar tal função. Agora, tu dizer que o histórico dele era ruim... O melhor trabalho do Roger foi na base do Grêmio. Então, Mas ele quase eliminou o Grêmio. O Magrão veio aqui no programa do REC e despejou louros e lantejoulas no trabalho do Roger como revolucionário. Quase foi demitido do Novo Hamburgo, o que não quer dizer que ele não seja um grande treinador. Eu estou te falando, é que tu não escuta o que eu estou te falando. Depois eu tenho que atender o pessoal de casa. Vocês estão desdenhando da história do Grêmio. Por quê? O Grêmio dá essas tacadas. Exato. Claro. Tite, Exato. Enio Andrade, Ótimo. Espinosa,
Felipão, quantos? Mano. Não, tá bem, mas o REC, aqui aí no meio tem o Nestor Simeonato e o Plain também. Não, mas tá parte. bem. Mas o Grêmio... Se acerta e se erra. Sim, mas o Grêmio faz Grêmio esse acertou tipo mais. de tacada. Acertou Eu não estou Mesmo dizendo- errando. Todo mundo que conhecia Mesmo o errando. Roger sabia que existia ali. O Ribeiro estava em Marte, estava em outro lugar. Todo mundo que conhecia o Roger sabia que era um ex-jogador de futebol, que tinha feito cursos importantes, que tinha se habilitado, que era um estudioso e que iria ser um grande treinador de futebol. pra pegar o A nossa gancho, dúvida era se o histórico não era muito Eu pequeno. trabalhei com o Roger. Pois é. Trabalhei com o Pois Roger. é, como auxiliar. Convivi com o Roger. Pois é. Tu chegou a demitir o Roger ou ele se demitiu? Não. O Roger, Ele foi seguir a carreira dele. O Roger está fazendo um grande e extraordinário trabalho. Isso a gente Que não surpreende Tá? ninguém. Ribeiro. Só que ele é, como eu falei aqui, Ele é muito bom. que nem banda de rock and roll do primeiro álbum, que fez um baita sucesso. A confirmação será no segundo. Tá, tenta Ou seja, secar o ano que no vem. segundo Esse ano trabalho. não deu Esse certo. ano tá a secação Rui, não deu aproveitando certo. o gancho, o Luxemburgo, por tudo que se falava dele, te decepcionou? Não, eu sempre digo que toda a experiência profissional, todo o convívio profissional te agrega muita coisa, né? A história do Vanderlei, ela não pode ser questionada, né? com certeza. A trajetória do Grêmio foi uma trajetória em que não houve conquistas, como de fato tem sido assim nos últimos anos, né? Não se pode responsabilizar o Vanderlei porque há mais de 15 anos o Grêmio não consegue conquistar um grande título e vários profissionais passaram pelo clube. Eu aprendi muito no convívio com ele, né? Ele é uma águia. Mas foi, Rui, o teu maior erro, na minha opinião, o teu maior erro como diretor executivo do Grêmio foi ter esperado a Copa do Mundo para demitir depois e não ter demitido antes, se você já tinha convicção que ele Baldasso, deveria sair. vocês que convivem comigo há bastante tempo sabem que eu não tenho nenhum problema em admitir meus erros, inclusive publicamente, né? O que eu só não vou aceitar, né, e digo isso aqui, na frente do Ribeiro, é que depois de tudo que se construiu, né, do fato de que o Grêmio tem hoje um treinador que é desejado por vários clubes, que certamente ganhará todos os prêmios disponíveis, Não há dúvida. a não ser o Tite, que evidentemente vai ganhar o título de melhor treinador, porque foi campeão brasileiro. Ele né? é o técnico A revelação. melhor coisa Ele que hoje- surgiu é o Roger. O Roger hoje é um parâmetro, e vou dar uma informação para o Ribeiro que certamente ele não tem. O Roger tem e eu vou cometer uma inconfidência aqui no programa. Por favor. O Roger teve uma proposta da Chapecoense muito importante para ele, quando estava no Juventude. Né? E a Chapecoense, além de remunerar ele de uma forma muito mais vantajosa, daria um projeto para ele de Série A. Né? E o Roger não aceitou, por um único motivo, porque ele tinha dado a palavra dele para o Juventude. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando, é desse profissional que nós estamos falando. Então, o trabalho dele estava muito bem avaliado antes dele vir para o Grêmio. Tanto Tá que bom, ele teve uma mas não proposta... foi- não- né? tá bom, mas Então, assim, eu te digo, respeito a tua posição, também não tem respeito problema. a tua, Só quero Rui. deixar muito claro ao torcedor do Grêmio, e é importante que vocês me dêem essa oportunidade aqui. O Roger é uma convicção do Grêmio, uma convicção do presidente Romildo Bolzan, Ela se tornou e nós uma não convicção. podemos, de forma alguma, transformar essa convicção em sorte. Porque senão... Em acaso. Senão... Não, são É duas porque é coisas fácil ter diferentes. sorte com o Luxemburgo, com o Felipão, São com duas coisas Ribeiro, já deu para o diferentes. pessoal entender as posições. Deixa eu ouvir o pessoal de casa aí que está participando muito com o João Batista Filho. Aí, fala, João. Evidente, Chico. E o pessoal quer saber sobre reforços. Eu vou fazer aqui uma síntese do que está acontecendo. O Daniel Ramos e o Silvio Pereira, eles estão fazendo ali uma lista para o Rui tentar responder. Como, por exemplo, o Henrique Palmeiras, é possível? O Fred do Goiás foi procurado? O Silvio pergunta sobre o que há de verdade do Rodinei da Ponte, o Vinícius do Fluminense e novamente o Fred do Goiás. São 4 jogadores que o pessoal mais pergunta aqui. Te vira aí, Rui. O Grêmio está buscando, primeiro, manter esse grupo que nós temos, né? Porque é muito importante, é um grupo que se consolidou não só desportivamente, mas também do ponto de vista anímico. Nós temos um ambiente de trabalho muito positivo, né? E obviamente que o Grêmio está buscando, o próprio presidente Romildo já disse isso, o Pacheco já disse isso, o Grêmio busca aprimorar mais ainda essa equipe. E como é que se aprimora uma equipe? Buscando consolidar a comissão técnica, buscando alternativas no mercado, né? Esses jogadores, alguns deles listados, evidente que fazem parte da nossa avaliação, porque são jogadores com protagonismo muito grande no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu não vou antecipar nada aqui. Mas o lateral da Ponte Preta não está contratado já? Não. Rodinei? Não. Tá, e o Fred, que é uma contratação fácil. Agora o Goiás praticamente foi rebaixado ontem. O Fred não vai O querer Fred é um ficar lá, tem jogador- uma chance de jogar no Grêmio e é um belo zagueiro. Que é um zagueiro que, inclusive, ontem fez um belíssimo gol de novo, né, de falta. Ele é um Foi. especialista nisso. Já trabalhou com o Roger, um jogador que tem a confiança do Roger. Como, de resto, nós temos outros jogadores listados, né, monitorados, mais que listados, monitorados, e que nós pretendemos ultrapassar essa fase final do campeonato e superado principalmente os processos de renovação dos nossos jogadores, nós vamos
certamente fazer algum Montijo movimento. faz parte desse plano? O Montijo é um jogador que tem um salário hoje que chega a quase 2 milhões de reais Está por mês. pedindo para voltar? Já tem mais Rui, tem mais perguntas lá do João Batista, depois eu do vou recado dar do Baldasso. receita para o Rui para ser campeão da América no ano que vem. Opa, beleza. Outra receita agora para você que tem que resolver um problema, assim como o Rui Costa tem que resolver os problemas dele. Atenção, presta muita atenção. Você que está pagando juros abusivos no financiamento do seu carro, a Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui e explica tudo no detalhe para você. Fala aí, Rafael, boa tarde. É isso aí, Baldasso, boa tarde. Hoje eu quero falar especialmente para quem tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela pela metade do valor. Isso mesmo, você que paga R$500, por exemplo, de prestação, pode baixar para R$250 na hora e de forma imediata. Então, liga no telefone que está aqui na tela, 3012-8899. Copiou? 3012-8899, basta ligar e dizer que não aguenta mais pagar juros, está atrasando as prestações do carro, recebendo ligações de financeiras e bancos e ameaças de busca e apreensão do seu carro, hein? Vou repetir, a Simon reduz o valor da parcela pela metade. Liga agora e não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão dentro do seu bolso. Também reduzimos dívida de cartão de crédito, cheque especial em até 90%. Não perde a chance, hein? Liga agora, 3012-8899. Diz que está assistindo os donos da bola, consulta gratuita, Baldasso. Valeu, tá dado o recado então, é isso mesmo. O Rafael deu o recado para você. Não seja refém dos juros bancários. Liga agora para Simon e resolva o problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon. 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você, Chico. Valeu, Baldasso. A gente só tem mais alguns minutinhos com o Rui. Eu só queria perguntar para o Rui se... Mas, Rui, mesmo com esse grande trabalho que a gente está reconhecendo, e o Grêmio está nessa posição hoje por méritos, pelo que construiu até aqui, há uma queda, um decréscimo nos últimos jogos. Vocês admitem isso? E o que aconteceu? O Grêmio chegou no seu limite? Foi isso? O Grêmio é uma equipe hoje observada por todo mundo, né? E é evidente que toda vez que... Isso é muito debatido entre nós, né? O Grêmio criou um modelo de jogo, um sistema de jogo bastante moderno e ele é observado hoje por grandes equipes também. Então, o Roger já está numa fase de criar quase que um contraveneno, alternativas dentro daquilo que ele propôs como equipe, porque o Grêmio passou a ser observado, né? Assim como nós observamos os adversários passaram a observar o Grêmio. Então, é evidente que já para o ano que vem, com uma pré-temporada, onde o Roger vai poder trabalhar os elementos táticos com mais profundidade ainda, dentro de um grupo que já conhece o trabalho dele, eu não tenho nenhuma dúvida que vai haver uma evolução muito grande da equipe. Ô Rui, se tu trouxeres o Henrique, o Everton Ribeiro e o Barcos, tu sabe que nós conquistamos a América de novo, né? Tá bom, é um belo trio. O João Batista... Não. Eu também tenho uma sugestão, só para não ficar eu só como chateando o Rui e tal, não. Quem? Rivelino? Bernardo. Bernardo. Pernas, como é que é? Pernas. Alegria das pernas. Alegria nas pernas. O Wellington nem, de repente é mais fácil. Tem alguma informação sobre o Bernardo, não? Eu tenho informação que o Shakhtar não libera jogador, prefere deixar treinando em separado do que liberado. Eles complicam lá. É que o Bernardo é que tem que fazer também a parte dele. Mas o Juliano foi uma negociação difícil também daquela região. É ruim de negociar com eles. Eles têm muita grana, né? Dinheiro para eles A prioridade do Grêmio é manter os jogadores que nós precisamos até por manter. Entrosamento. Agora, quanto mais de orçamento o Grêmio vai ter, já que você não quer especificar contratações e tal, quanto mais o Grêmio vai poder, o poder de investimento do Grêmio? O presidente Romildo tem conversado conosco semanalmente, comigo, com o Pacheco, com o próprio Roger, nós temos reuniões que envolvem todo o departamento de futebol. E nós sabemos, e o presidente Romildo tem muita ciência de que o torcedor tem uma expectativa muito grande de que, uma vez consolidada a participação na Libertadores, que o Grêmio não pode participar só para competir, né? O Grêmio tem que buscar uma participação que lhe leve ao título, né? Essa é a expectativa nossa e do nosso torcedor. E para isso, evidentemente, nós vamos ter que fazer alguns investimentos. Vamos continuar com uma política muito pé no chão, porque isso é fundamental, mas sabedores que somos e que estar numa Libertadores representa investir mais e isso vai ser feito. João Batista, mais questões aí para o Rui? Eu quero finalizar aqui pelo menos com o Heron Coimbra, que está pelo menos inicialmente elogiando o Rui Costa, diretor executivo do Grêmio. Rui, parabéns pelo trabalho e como anda a renovação do Jeromel. Eu já engato também, tem o Maicon e o Galhardo, lateral direito, duas peças importantes que ainda não renovaram, Rui. São todos, cada um tem um
uma complexidade, cada processo tem uma complexidade. O Sabe Jeromel... por que a culpa é do Grêmio, né? O O Grêmio Jeromel... é que valorizou esses jogadores. O Jeromel hoje é, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil. Impressionante o que está jogando. E tenho dificuldade de compreender por que ele não faz parte, pelo menos do grupo da seleção brasileira, né? Mas ele vai. O Galhardo está entre os melhores laterais do Brasil também, né? E o Maicon também na sua posição é talvez um dos melhores. Eu quero saber do Jeromel. Se o Jeromel ficar, eu já consigo dormir tranquilo. Jeromel, nós temos uma situação de prorrogação de empréstimo até junho. Nós queremos muito transformar essa prorrogação de empréstimo numa permanência definitiva, mas não é tão fácil. Nós temos vários concorrentes aí. Alguns que consultam o Grêmio, outros que fazem consulta direto ao atleta. A sorte que nós lidamos com um atleta que é muito correto e o seu procurador também é muito correto. Então, toda vez que alguém assedia o Jeromel, ele prontamente comunica ao seu procurador, que por sua vez fala conosco. Então, essa é a relação do Jeromel com o Grêmio. Né? Foi o Tite que ligou para o Jeromel? Não, de forma alguma. O Tite é... Não, mas vazou que o Corinthians queria contratar. Não, mas deixa bem claro que não foi o Tite. Como é que tu recebeu? E o Douglas, dá para fazer um vitalício com o Douglas? Nesse processo Douglas, de vitalício mais 2 anos. De produtividade. Não de vida, O Douglas é um jogador importante para nós hoje, não só dentro de campo, como liderança. Né? Se fala muito do... Existe uma versão do Douglas folclórica, que não é verdadeira. Né? Existe uma versão... grande figura. E existe uma versão que é... E existe a realidade, né? O Douglas dentro de campo, o Douglas no vestiário. O Douglas é um jogador que não tem lesão. Quando está com lesão, joga. Quase 60 jogos esse ano. E ele é importante para nós e nós estamos trabalhando muito para que ele Tudo permaneça ao contrário do que se dizia. Impressionante. Rui, Última pergunta aí. Quando o presidente do Santos te propôs trocar o Galhardo pelo Jeromel e o presidente do São Paulo te propôs trocar o Maicon pelo Luan, tu conseguiu ser educado na resposta? Mas eu sou criticado por ser educado, né? Nesse caso, se tu te segurou, eu te parabenizo. A gente fez uma composição, o Lucas Lima, né, o Ricardo Oliveira, Entendi. mais 40 milhões, está tudo bem. Fiz abrir o leque, né? Não, já que é para sacanagem, vamos para grande Tem sacanagem. que abrir a negociação. Esses 2 jogadores mais 40 milhões parcelado, tá tranquilo. Rui, bom jogo hoje à noite. O jogo é hoje, hein? O jogo é hoje, Rui. Hoje à noite e domingo, claro, no Clássico Grenal, que eu tenho certeza que o Grêmio está focado nessas 2 partidas. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com os teus torcedores do Eu Grêmio. agradeço a oportunidade, o espaço. Estamos muito focados no jogo contra o Fluminense, vamos buscar a vitória, como vamos buscar a vitória nos jogos que restam, porque só assim nós vamos preparar um ano melhor de 2016, onde nós vamos ter que fazer aquilo que não fizemos ainda, né? Que é possibilitar o nosso torcedor celebrar um título. Muito bem, a gente volta depois do intervalo.